O que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é um fenômeno em que os elétrons de um material são ejetados quando esse material é exposto a certas frequências de luz. O efeito fotoelétrico é um fenômeno físico que consiste na emissão de elétrons por certos materiais, geralmente metálicos, quando iluminados por ondas eletromagnéticas de frequências específicas. Neste fenômeno, a luz comporta-se como uma partícula, transferindo energia para os elétrons que são ejetados para fora do material. Bem resumidamente, a gente pode dizer que esse fenômeno foi descoberto em 1886 e foi explicado por Albert Einstein em 1905 por meio da quantização da luz proposta por Planck em 1900. Os elétrons só são ejetados caso a energia dos fótons incidentes seja maior ou igual à função de trabalho do material. A energia cinética dos elétrons ejetados só depende da frequência da luz incidente. E a intensidade da luz só afeta a quantidade de elétrons ejetada a cada segundo. Vamos falar um pouquinho aí da história do efeito fotoelétrico. Lá por volta de 1886, tinha um físico alemão de nome Heinrich Hertz que realizava diversos tipos de experimentos com o intuito de demonstrar a existência de ondas eletromagnéticas. O Heinrich Hertz produziu descargas entre dois eletrodos e em certas ocasiões ele percebeu que quando iluminado o cátodo era capaz de produzir descargas elétricas mais intensas. Sem saber muito o que estava acontecendo, Hertz havia descoberto o efeito fotoelétrico por meio da emissão de raios catódicos. 2 anos depois dessas observações, outro cientista chamado Thomson provou que as partículas emitidas pelas placas iluminadas tratavam-se de elétrons. Thomson provou que a razão carga e massa das partículas catódicas era igual à dos elétrons, partículas descobertas por ele mesmo alguns anos antes. Em 1903, um assistente do Hertz, chamado Philipp Lenard, desenvolveu uma série de experimentos com o intuito de estabelecer uma relação entre a intensidade da luz e a energia dos elétrons emitidos. Lenard concluiu que não havia qualquer dependência entre as duas coisas, o que era esperado, segundo os conhecimentos da física daquela época. Um ano depois, outro cientista de nome Schroeder conseguiu provar que a energia cinética dos elétrons que deixavam as placas metálicas era diretamente proporcional à frequência de luz que as iluminava. Os resultados obtidos experimentalmente contradiziam a teoria clássica do eletromagnetismo e tornaram-se um grande desafio para os físicos daquela época. E isso aí durou mais ou menos cerca de 18 anos. Lá em 1905, um físico nada conhecido, apenas de nome de Albert Einstein, fez uma proposta apresentada anteriormente por Planck, explicando de forma satisfatória o funcionamento do efeito fotoelétrico. A proposta utilizada por Einstein chama-se quantização do campo eletromagnético. Lá no ano de 1900, o Planck tentava de todas as formas explicar a emissão de corpo negro, e só conseguiu fazê-lo ao sugerir que a luz fosse quantizada, isto é, que apresentasse valores de energia múltiplos de uma quantidade menor. Apesar de Planck ter entendido que o seu efeito era somente um artifício matemático capaz de explicar um fenômeno físico, Einstein acreditou que a luz realmente fosse formada por um grande número de partículas dotadas de energia. Futuramente, tais partículas viriam a ser chamadas de fótons. Após a publicação do seu artigo sobre o efeito fotoelétrico, Einstein foi laureado com o Prêmio Nobel da Física em 1921. Existem algumas fórmulas que, de acordo com a teoria corpuscular da luz, proposta por Planck e usada por Einstein, para a explicação do efeito fotoelétrico, a luz é formada por um grande número de fótons, que são partículas sem massa que carregam uma pequena quantidade de energia. Essa energia é proporcional à frequência da luz e também à constante de Planck, chamado aí de H, que é um número aí próximo de 6,66 vezes 10 elevada a menos 34. A equação conhecida é E igual
HF, onde E é a energia dos fótons, H a constante de Planck e F a frequência de luz. Caso a energia de um fóton seja grande o suficiente, ele pode arrancar elétrons do material. A energia cinética de um elétron injetado pode ser calculada por meio da seguinte equação: K é igual a E menos a função do trabalho. De acordo com a expressão que eu acabei de falar, a energia cinética adquirida pelos elétrons depende da energia dos fótons incidentes e também da função do trabalho. Tal grandeza mede a quantidade de energia potencial pela qual os elétrons encontram-se ligados ao material. Trata-se da energia mínima necessária para arrancá-los. Portanto, a energia excedente é transferida para os elétrons em forma de energia cinética. Aqui é importante perceber que a energia cinética adquirida pelos elétrons depende exclusivamente da frequência da luz incidente e não da intensidade da luz emitida. Quais são algumas das aplicações tecnológicas do efeito fotoelétrico? Diversas aplicações tecnológicas surgiram com base na explicação do efeito fotoelétrico. A mais famosa delas seja talvez a das células fotovoltaicas. Essas células são unidades básicas dos painéis solares. Por meio delas é possível converter a energia luminosa em corrente elétrica. Olha só uma lista das principais invenções que é baseado exatamente nesse efeito. Como eu já disse, as células fotovoltaicas, o relés, sensores de movimento e fotoresistores. E aí, o que você achou? Deixe suas dúvidas e sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até mais.